Esta é a segunda parte sobre integração. O que eu queria comentar é que estamos trabalhando na integração de vários provedores em cloud para a inteligência artificial. Em particular, em GeneXus 16, estamos integrando o IBM Watson, Microsoft Cognitive Services e SAP Leonardo. E nos próximos upgrades, estaremos integrando o Google Cloud Services, tudo o que tem relação com inteligência artificial. Em seguida, também Amazon Web Services e coisas mais orientadas à parte offline, trabalhar com TensorFlow e modelos que não precisam consumir algo da nuvem. Bem, em que estamos trabalhando? Estamos trabalhando em uma app especialmente para estes provedores para não ter que aprender soluções específicas. Se não, tenho que aprender a solução da Microsoft ou a solução de SAP. O que estamos fornecendo agora é um módulo built-in dentro do GeneXus, onde simplesmente iremos ao Knowledge Manager Module References. Então, serão listados todos os módulos que estamos oferecendo built-in, entre eles GeneXus AI. Simplesmente clica-se no botão Install e já o terá integrado à sua base de conhecimento. Dentro deste nó, References, também está o GeneXus Core, onde se encontram os External Objects e outras coisas que já vêm pré-definidas. Vale acrescentar que tudo isso está no Wiki. Há uma talk sobre esse assunto bastante completa e estamos trabalhando nisso. Bom, como está estruturado este módulo? Este módulo tem 4 submódulos, como veem aí, que vamos ver sobre cada um deles. E em seguida, uma série de domínios e tipos de dados que vão nos ajudar com a entrada e saída dos métodos que veremos em seguida. Os nomes são bastante intuitivos. Este confidence é o nível de confiança que o provedor nos devolve a partir de uma previsão que faça isto. Score, uma pontuação, neste caso entre 0 e 1. A semântica da pontuação depende do método que estamos usando, que depois vou explicar quando falar deste método. Label é simplesmente uma etiqueta. Text é texto. Locale é algo mais particular que linguagem. Language é, por exemplo, espanhol da Espanha versus espanhol do México, ou inglês dos Estados Unidos versus inglês da Inglaterra. Tudo isto veremos depois quando veremos um pouco mais os métodos. Tipos de dados. O primeiro que temos é Output Label, que simplesmente são estruturas que têm as duas coisas, combinando aqueles que são etiqueta e confiança. O modelo nos devolve uma etiqueta e que confiança tem sobre esta etiqueta. Depois, Output Region, que também tem etiqueta e confiança, mas além disso nos dará uma região. Basicamente o que nos dá é top, left, width e height. O que é isso? Para desenhar um retângulo, o retângulo que vemos aqui. Definimos o que é top, left, height e width. Com esta informação, já podemos desenhar este retângulo sobre uma imagem, por exemplo. E estes são simplesmente metadados informações adicionais que nos devolve o provedor. O primeiro módulo sobre o qual vamos falar é Configuration, e isso é muito importante porque é comum a todos. Temos este SDT, que é o mais importante, onde vamos configurar as propriedades para o nosso provedor. Nome do serviço que estamos utilizando, o tipo do provedor e em seguida uma série de propriedades que vamos configurar. Que tipo de provedor? Bem, este é um domínio numerado, onde teremos todos os provedores suportados. Como disse, atualmente temos Microsoft, IBM e SAP, os 3 últimos, adicionaremos outros mais adiante. Bem, e como programamos isto? Temos uma variável tipo provider, aqui definimos o nome, vamos usar text-to-speech, esta é a sigla de Watson, provider type, neste caso IBM, e isto é muito importante. Cada serviço tem sua própria configuração de propriedades. Por exemplo, text-to-speech requer o uso de um username e password para acessar o serviço, e isto é justamente o que fazemos em seguida. Criamos uma propriedade, dizemos a ele que esse é um username e em seguida o adicionamos ao outro conjunto de propriedades desse provedor.
e em seguida adicionamos a password. Com essa configuração temos tudo. O domínio property key irá definir as propriedades que temos disponíveis. Key, quando está em uma API key, username, password, e em seguida vamos ver o identificador de deploy, quando temos modelos custom, não modelos default, que cada provedor fornece. Agora a parte interessante. Primeiro módulo áudio, conta com duas procedures. O primeiro é speech to text, que o que faz é, dado um áudio, vejamos se tem o ponteiro. Tenho um áudio e digo também qual seria o locale, onde estaria este áudio. Seria a linguagem específica, espanhol da Espanha, por exemplo. Passamos o SDT Provider, já estabelecido, para simplesmente lidar com os erros que o sistema pode retornar, se esquecemos algum parâmetro ou configuração. O interessante é que a partir deste áudio nos dá o texto do que está sendo dito. De forma análoga temos text-to-speech, que através do texto nos devolve o áudio e temos alguns parâmetros adicionais, como que tipo de voz queremos, se queremos uma voz feminina ou masculina, e esses dois últimos parâmetros são comuns a todos os métodos que podemos encontrar no GNexus. Agora o módulo image. Temos o método classify, que, dada uma imagem, nos devolverá uma série de etiquetas e suas probabilidades. Por isso, é output labels. Se recordarem, temos um SDT, que tinha dois campos, o primeiro a etiqueta e o segundo a confiança. Nos dá uma coleção disto. Dada uma imagem, uma coleção de etiquetas com a probabilidade que se possa identificar. Esses dois parâmetros são sempre mantidos com as mesmas funcionalidades em todos os dados. Depois temos Detect Faces, que, dada uma imagem, reconhece rostos nessa imagem e nos devolve regiões dessas faces com o SDT que comentamos anteriormente. Detect Objects, totalmente análogo, dada uma imagem, nos devolve as regiões de nossos objetos. Detect Scene, que, dada uma imagem, reconhece e nos devolve uma sequência de etiquetas onde é meio complicado distinguir este de Classify. O Detect Scene nos detecta onde estaríamos em uma imagem. Por exemplo, se eu tiro uma foto da Torre Eiffel, a Output Label dirá, está na Torre Eiffel, está em Paris, etc. Enquanto o Classify nos devolve que coisas aparecem nessa foto. Depois temos OCR, que, para quem não conhece essa sigla, significa Reconhecimento Ótico de Caracteres. Que o que faz é, a partir de uma imagem, nos devolve o texto que aparece nessa imagem ou vários textos. Podemos também indicar o idioma no qual está escrito esse texto, onde estão localizados esses textos, e com isso terminamos o módulo Images. E por último, temos para detectar o idioma, que, dado um texto, nos devolve uma única etiqueta. Isto deve ser singular e não plural. Retorna um idioma e um nível de confiança. Voltando ao anterior, OCR, você disse que devolve regiões, não devolve o texto? Sim, devolve o texto. Lembre-se de que o SDT tem uma etiqueta, que terá uma palavra, por exemplo, e o nível de confiança de que a palavra seja esta. Em seguida, onde ela está localizada na imagem, esta palavra que encontrou, é o que dissemos, top, left, width e height. Onde estarei vendo isto? Neste SDT. Depois veremos um exemplo para deixar mais claro isto. Então, estamos aqui. Detect Language, Extract Entities. Dado um texto, nos diz quais entidades aparecem nesses textos. Por exemplo, o nome próprio, nome de uma organização, nome de um país, coisas que podemos trazer para esses textos e nos dá uma sequência de etiquetas. E essas etiquetas correspondem a esses nomes. Key Phrases. A partir de um texto nos devolve o que são frases-chave e até palavras-chave, se eu tiver um conjunto mais limitado. É uma coleção de etiquetas, cada etiqueta representa uma frase. Análise de sentimentos, dado um texto, nos diz uma opinião que está nesse texto, positiva ou negativa, e esta pontuação vai de 0 a 1, neste caso 0.
Estou correndo? Eu tenho uma dúvida. Todos os resultados que eu obtenho dependerão do provedor, certo? Sim, sim. Cada um pode ter um provedor diferente, porque um fornecedor pode ser mais forte em relação ao texto e outro em relação à imagem. Sim, você pode configurar o Sentiment Analysis para a Microsoft e Detect Language para a IBM, por exemplo, a que te atende melhor. A única coisa que você faz é configurar o provedor para esse caso. Podem coexistir sem problemas? Sim, depende de como você codifica isso. Quando você envia o parâmetro que você diz, bem, é com Microsoft ou IBM, não importa o método, o faz intercalado. Sobre o tema de pontuação, essa é uma pontuação entre 0 e 1. Quando está mais perto de 0, é negativo, é positivo quando está mais próximo de 1. E, finalmente, o típico translate, traduzir de um idioma para outro, dado um texto, um idioma de origem e um idioma de destino, e nos devolve o texto traduzido. Tão simples assim. O mesmo provider messages, o configuramos como queremos e temos o resultado. Agora, a prova de conceito, que se relaciona com a sua pergunta. Vamos selecionar uma imagem da galeria, neste caso um rosto. Primeiro botão para detectar rostos. E podemos desenhar esta região. Estou simplesmente alterando o metadata que me trouxe o servidor. E no segundo caso, aplicamos OCR. E é sobre isso que eu estava falando, que ele retornará a região e até mesmo o texto identificado. Bem, como é desenhado este painel? Simplesmente temos uma tela e dois botões que parecem flutuantes e temos um grid que tem a particularidade que é um SD Image Map. Não sei quanto vocês o usaram, mas isto me permite desenhar o canto superior, o canto esquerdo, o X e o Y desta imagem, e um size, neste caso apenas quadrados e não um retângulo, mas vamos melhorar isso mais tarde. Isto é como associo o evento ao botão. Simplesmente quando a imagem não é vazia, chamamos o método com o provedor já configurado, nos devolve as regiões e fazemos um reload deste grid. O reload tem relação com o controle e não refere-se a esta apresentação, mas vamos comentar o que é mais adiante. E para o caso do OCR ocorre o mesmo, totalmente análogo. Se a imagem não é vazia, aplico o OCR na imagem, o idioma de origem é o inglês e o mesmo, fazemos um reload. O que é reload? Como eu disse, uma particularidade deste grid é que me permite configurar uma imagem de fundo para este grid. O que tenho aqui? Defino a imagem e depois o que faço é uma transformação do que é o retângulo que me devolve esta solução e a transformo em quadrados. Como eu disse hoje, bem, por enquanto temos essa limitação. Na web ela é mais flexível, você pode desenhar retângulos mais facilmente com os user controls. Bem, e aqui terminamos. Uma pergunta? Vamos supor que eu queira fazer um chatbot, mas com voz. Poderíamos usar o Speech to Text e isto estaria dentro do SD Panel do chat? Quando eu capturar a voz, o que eu faço? Eu salvo em um arquivo e depois passo o arquivo para Speech to Text? Sim, esta é uma variável de áudio. Vamos voltar. Esta é uma variável de áudio, sim. Se você está em SD, por exemplo, lembre-se que você tem o gravador de áudio, você faz a gravação e salva-o nessa variável. E essa variável é aquela que você passa para o serviço e retorna o texto.
Se eu tenho, por exemplo, um modelo que criei e treinei com imagens de rostos e materiais, como configuro aí? Porque eu acho que você está usando o modelo padrão. No momento, estamos usando os modelos padrão de cada provedor. Estamos pensando em incorporar, mas sobre os modelos custom, é bem novo e os provedores estão incorporando aos poucos. Eu acho que a Microsoft oferece, mas não estou muito certo. Mas nós não temos um mecanismo para incluí-lo. Mas certamente você terá em breve, e é por isso que eu disse, quando falei sobre as propriedades, eu disse que você teria um valor deploy, onde vai identificar o seu identificador, onde está este modelo que você treinou à parte. E neste caso já pode utilizar. Então hoje não se pode treinar um modelo. Bem, com o lançamento que temos agora, versão 16.0, você não pode. Agora, deixe-me adicionar algo aqui. Esta é a primeira versão do módulo de AI. Continuaremos trabalhando nesse tema. Teremos a opção de incorporar modelos personalizados nos provedores. Teremos a opção de adicionar provedores locais para serem executados no dispositivo. E certamente teremos a possibilidade de usar o TensorFlow ou alguma outra linguagem. Estamos dando os primeiros passos nisso. O que nós adicionamos foram as funcionalidades mais básicas, mas a ideia é seguir em frente. Ainda não definimos tudo o que queremos, mas a ideia é continuar adicionando novos provedores e continuar incorporando funcionalidades.